Olá, sejam bem-vindos ao 7º episódio do Mabcast, um podcast produzido pela Divisão de Automação Industrial da Mitsubishi Electric do Brasil. Meu nome é Pedro Okuhara e o nosso objetivo é discutir temas relacionados à indústria e ao mercado, além de apresentar nossas soluções e a própria companhia, através de nossos especialistas e convidados. O tema desse episódio é robótica industrial, então fiquem ligados, pois o 7º episódio do Mabcast já vai começar. E para falar sobre robótica, convidamos o nosso especialista em robôs industriais, Jaime Minchini Perrotti. Tudo bom, Jaime? Oi, Pedro, tudo bem? Agradeço sua presença. E para começar, eu gostaria de pedir um panorama geral da comercialização de robôs no Brasil e no mundo também. Será que a gente está muito atrás dos países desenvolvidos? Perfeito, Pedro, vamos lá. Então, eu acho que vale a pena a gente destacar, para responder sua pergunta, um dos parâmetros utilizados para medir a densidade e a adoção de cada país na tecnologia de robôs. Então, nós temos para isso uma métrica que é baseada na quantidade de robôs que uma determinada nação ou país possui, comparado a 10 mil trabalhadores na manufatura. Hoje, o país que tem o maior número de robôs, maior densidade de robôs no mundo, segundo a IFR, que é a International Federation of Robotics, é Singapura. Então, ele tem, proporcionalmente a 10 mil trabalhadores, uma média de 830 robôs. Então, é realmente uma densidade muito alta. Atualmente no Brasil o cenário é bem diferente. Hoje, para cada 10 mil trabalhadores na indústria, existem apenas 15 robôs. Então isso mostra a defasagem que nós estamos em relação a produtos manufaturados, a competitividade do Brasil globalmente. Por outro lado, na América do Sul, o Brasil é um dos maiores usuários de robôs. Então nós temos aí uma base instalada de, em média, 16 mil unidades, em torno aí de 8%. Então, hoje, se a gente for analisar quais seriam os benefícios de aumentar a densidade dos robôs no Brasil através de investimentos em automação, nós poderíamos aumentar de forma muito significativa a eficiência da indústria brasileira e alavancar a competitividade global também. Legal, você trouxe bastante informação e dados para a gente entender o mercado em si. É uma pena que o Brasil está bem atrás aí dos países desenvolvidos, mas a gente está bem comparado à América Latina, né? Então, e é bastante comum também que as pessoas, o pessoal que não é do ramo industrial, relacione automaticamente a indústria 4.0 com a instalação de robôs. Será que você poderia esclarecer esse ponto, né? Ou seja, qual o papel da robótica dentro do conceito da indústria 4.0? Perfeito. Bom, a indústria 4.0 foi um termo criado na Alemanha em 2011, que basicamente é um conceito para fortalecer a indústria local, melhorar a competitividade da indústria, combinando processos e tecnologia, bem como focando também em negócios. Então, atualmente, a robótica é sim um dos pilares da indústria 4.0, mas existem outros pilares também, como, por exemplo, o que nós chamamos de IoT, que é a internet das coisas, programação em nuvem, database, série de sensores também, robôs colaborativos. Então tudo isso faz parte desse combinado de tecnologias com o foco em aumento de produtividade. O mercado brasileiro ainda carece muito de soluções simples, então a gente ainda tem muita dificuldade em automatizar processos, por exemplo, em linhas de produção, porque o nosso parque industrial ele é muito antigo. Então nós temos uma renovação do nosso parque industrial a cada 10, 12 anos. Isso realmente dificulta a implementação de tecnologias mais atuais. Mas de qualquer forma, o robô industrial hoje em dia ele veio para ficar. Ele é uma tecnologia que melhora a produtividade, você tem ganhos de eficiência, você consegue ter rastreabilidade de produto, integrar com outras tecnologias da unidade também e, sem dúvida, faz parte da indústria 4.0. Que ótimo, é importante não confundir robótica e indústria 4.0, né? Porque a robótica é um dos pilares aí que tornam possível a indústria 4.0. E existe uma certa polêmica quando a gente fala sobre esse tema, né? Especialmente em países em desenvolvimento, como é o nosso,
que é a questão dos empregos, né? Ou seja, ainda há aquele receio de que os robôs podem eliminar uma série de postos de trabalho. O que você pode comentar sobre isso? Pedro, sem dúvida, essa falsa ideia existe, né? Geralmente é alimentada pelo chão de fábrica. Como, por exemplo, substituir a mão de obra por equipamentos, por robôs, por outras tecnologias, né? Mas muitas vezes o robô, como é tido como um vilão da indústria, na realidade ele acaba ajudando a criar novas funções, como, por exemplo, especialistas em robótica, especialistas em programação, em diversos outros segmentos, né? E cada vez mais disponíveis e diversos níveis educacionais também. Então, a implementação de tecnologia robótica se acaba trazendo novas oportunidades para todo o mercado educacional, inclusive mão de obra qualificada, e você melhora, sem dúvida nenhuma, a competitividade de produção de bens manufaturados daquele país. Eu acho que, de forma geral, a gente pode afirmar que a automação não causa escassez de empregos. A evolução da automação, o que ela gera é requalificação. Os trabalhadores atuais aprimorando o conhecimento. Então a gente pode afirmar, inclusive, que os países que têm a maior densidade de robôs, né, como a gente verifica como a Singapura, a Coreia do Sul, Japão, Alemanha, eles possuem um índice de desemprego inferior a 4%. Então isso realmente já demonstra que a automação, a robotização, ela ajuda na melhoria de criação de empregos daquele país. Eu concordo, eu acho que educação, treinamento são peças fundamentais aí para que a robótica seja uma realidade no nosso futuro. E por falar em robôs colaborativos, eu vi o seu artigo que você lançou recentemente sobre o tema e gostaria que você comentasse sobre a diferença de atuação desse tipo de robô e como ele pode agregar valor dentro ou fora da indústria. Perfeito, Pedro. Bom, os robôs colaborativos, eles vieram para completar uma lacuna que até pouco tempo estava vaga. Então, até pouco tempo nós tínhamos processos completamente mecanizados ou automatizados ou processos manuais. Então, não existia uma interação da máquina ao lado de um operador, né, de forma segura, onde não corresse o risco de nenhum tipo de acidente por colisão ou esmagamento. Então, atualmente nós temos já os cobots, que eles já possuem uma tecnologia embarcada com sensores em duplo canal, sensores de segurança, que permite que o operador trabalhe em harmonia com o braço robótico em operações, por exemplo, que possam aliviar a carga do braço do operador, para que ele possa ter maior precisão também em montagem de componentes, que ele possa também ter uma repetibilidade dos movimentos e sem comprometer a integridade do operador, por exemplo. Então, o robô colaborativo, nós temos aí um range de capacidade de cargas de pequeno payload até alto payload, e sem dúvida é um equipamento que veio para agregar, né, valor também na produção de forma geral em vários segmentos. Então nós temos aí desde segmento automobilístico, farmacêutico, petroquímico. Então todos esses segmentos acabam absorvendo essa tecnologia também de cooperação entre operador e máquina. Essa é uma oferta aí que está tendo uma demanda crescente no mercado, né? E falando agora especificamente da Mitsubishi Electric, quais os principais diferenciais dos nossos robôs industriais e onde eles podem estar presentes? Bem, Pedro, a Mitsubishi Electric ela fabrica robôs desde a década de 80. Então, ela detém uma tecnologia de todos os componentes do sistema robotizado, desde os servomotores, placas eletrônicas e assim por diante. Nós temos duas linhas de robôs industriais, são duas linhas bem completas. Nós temos os robôs de movimentação vertical, 6 eixos, que vão numa capacidade de carga de 2 kg até 70 kg. Temos também a linha dos robôs SCARA, que são robôs de movimentação horizontal com 4 eixos. Então, são robôs com capacidade de carga de 3 kg até 20 kg, com uma ampla variedade de graus de proteção, todos eles com cabeamento interno para troca de sinais e também mangueiras pneumáticas para instalação de end effectors, né, como garras e atuadores. E duas características muito importantes dos nossos robôs são a alta velocidade de atuação e alta repetibilidade. Tudo isso, então,
nós temos todo o nosso suporte de pré-engenharia, para especificação, temos também suporte de pós-venda com estações de repair shop, peças de reposição. Eu acredito que a solução completa para a implementação de um robô industrial numa linha de produção, a Mitsubishi tem para ofertar. É um portfólio muito completo, né, com bastante funcionalidade e diferenciais. Inclusive eu vi que teve um lançamento, né, bem recente de um novo modelo. Será que você poderia comentar sobre ele, até comentar também alguns diferenciais dessa novidade? Sem dúvida, Pedro. Nós tivemos sim, nós tivemos agora o lançamento do robô compacto, o RV8 CRL-D. Ele possui a maior capacidade de carga e o maior alcance da categoria. Ele tem alguns recursos que são novidade globalmente. Um desses recursos é que nós chamamos de battery-less, ou seja, o robô não tem necessidade de ter baterias para backup dos encoders, ou seja, para localizar a posição de cada eixo. Então, essa necessidade foi retirada para esse novo modelo. Uma outra característica interessante que ele já é um robô que vem com grau de proteção IP65, já vem de fábrica. Portanto, é um equipamento que você pode utilizar em ambientes empoeirados ou com névoa de óleo para carga e descarga de máquina, por exemplo. Sem contar também que é um equipamento que, nos seus acionamentos coaxiais, ele não utiliza correia, é uma transmissão direta. Então, isso diminui muito o custo, por exemplo, de manutenção. Eu acredito que esse equipamento ele veio para preencher realmente uma lacuna nesse segmento, né, por ter maior alcance, maior raio, e nós estamos aí ansiosos para poder comercializar no Brasil. Muito legal esse novo produto, ele parece ter muitos diferenciais, né? E para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem aos empresários ou até mesmo profissionais da indústria que ainda possuem certa resistência aos robôs industriais, seja pela questão do custo, né, ou até mesmo por questões técnicas. Perfeito, Pedro. Bem, hoje, pequeno, médio, industrial ainda tem uma ideia de que é muito difícil ou muito custoso automatizar e robotizar processos. Mas isso, na verdade, com o advento aí de volumes de produção cada vez maiores de robôs e também profissionais cada vez mais qualificados, nós estamos conseguindo aumentar a nossa plataforma, né, a nossa base instalada de robôs, por conta dessa facilidade que a gente tem colocado para os nossos clientes. Então nós contamos hoje com parceiros integradores espalhados por todo o Brasil, que podem auxiliar esses clientes que têm interesse em desenvolver uma plataforma robotizada. E nós contamos também com nosso time de engenharia que pode fazer a seleção e especificação do robô mais adequado e auxiliar também na implementação. Então, de forma geral, eu acredito que a gente, para ter ganhos de produtividade e eficiência na indústria e nos tornarmos mais competitivos, não só domesticamente, mas também de forma global, é necessário automatizar alguns processos, né? Principalmente quando a gente fala em processos que trazem perigo para o operador, como por exemplo solda MIG-MAG, ou mesmo carga e descarga de máquinas com payloads muito altos, paletização. Então são processos que já têm vocação natural para robotização. E para isso nós temos todo um portfólio para poder suportá-los também. Realmente, né, com a demanda crescente, aí os custos vão caindo e vai tornando cada vez mais acessível a robótica aí a qualquer nível de indústria no mercado. Jaime, muito obrigado pela sua participação. Pedro, eu que agradeço, é um prazer poder participar desse episódio do Mabcast Mitsubishi. Eu que agradeço, até a próxima. Para quem se interessou pelo assunto e quiser ler o artigo do Jaime na íntegra, basta acessar mitsubishielectric.com.br/artigos. Espero que tenham gostado do 7º episódio do Mabcast. Não deixe de seguir o nosso podcast na plataforma de sua preferência, além de escutar os episódios anteriores. Muito obrigado e até a próxima!